Aos 16 anos, quando a maioria dos atletas ainda ouve que precisa esperar a sua vez, a Lisa Lu já tinha conquistado quase tudo o que o patinagem artística americana podia exigir dela: títulos nacionais, saltos triplos, manchetes, rumores de patrocínio, câmeras a seguindo até as pistas antes do amanhecer. E então ela desistiu. Sem ligamento rompido, sem escândalo, sem queda dramática. Ela simplesmente parou. Na época, essa decisão não pareceu corajosa. Pareceu cara, porque por trás dela estava um pai que, segundo relatos, havia investido entre $500.000 e $1 milhão na carreira dela. Horários exclusivos para patinação no gelo em Oakland, voos transcontinentais, vestidos sob medida que custam mais do que alguns carros usados, treinadores, coreografias, psicólogos esportivos, anos de dedicação. Quando você sabe que alguém investiu tanto dinheiro acreditando em você, desistir não parece um ato de rebeldia. Parece quebrar um contrato que nunca foi escrito. Em abril de 2022, ela anunciou sua aposentadoria discretamente, sem grandes discursos, apenas uma mensagem. Ela havia acabado de ficar em 7º lugar nas Olimpíadas de Pequim e conquistado o bronze no Mundial. Para a maioria dos patinadores, esse teria sido o início de algo muito maior. Para ela, parecia o fim de algo que já havia exigido demais. Mais tarde, em entrevistas, ela admitiu que a patinação muitas vezes parecia ser o negócio do pai, não dela. Essa frase importa mais do que qualquer medalha. Quando uma criança se torna um prodígio aos 13 anos, os aplausos substituem a infância normal. Os bailes escolares se transformam em treinos. Os fins de semana se transformam em viagens de avião. A alegria se transforma em responsabilidade. Não parece cruel visto de fora, parece impressionante. Mas nada no patinagem artística de elite é casual. O corpo é monitorizado, o peso é discutido, as rotações são dissecadas quadro a quadro. Um salto subrotacionado torna-se um debate nacional. Nesse nível, o talento nunca é suficiente. Tem de ser gerido como uma carteira de investimentos. Então, ela saiu do gelo. Durante quase 2 anos, fez o que atletas de alto nível raramente se permitem fazer: nada de competição. Viajou, fez caminhadas até o acampamento base do Everest, matriculou-se na UCLA, fez viagens de carro sem registrar cada quilômetro, acordou sem ter de dormir às 5 da manhã. Alarme de treino. E aqui está o detalhe que as pessoas ignoram. Por muito tempo, ela não sentiu falta de patinar. Isso diz mais sobre o esgotamento do que qualquer estatística. Algumas aposentadorias são forçadas. Esta foi uma escolha. E uma aposentadoria escolhida é diferente. Não há lesão para culpar, nenhum vilão, apenas exaustão e alívio. Então, algo pequeno aconteceu. No início de 2024, uma viagem casual para esquiar. Sem pressão, sem juízes, apenas velocidade e neve. Mais tarde, ela disse que a adrenalina pareceu familiar. Seu corpo reconheceu algo antes de sua mente: controle, limite, risco. Ela voltou à pista apenas para ver, segundo entrevistas da época, não para planejar um retorno, mas apenas para testar uma sensação. Essa distinção é importante porque atletas que retornam por medo raramente duram. Atletas que retornam por curiosidade às vezes mudam tudo. As primeiras sessões não foram gloriosas. A falta de ritmo era evidente. O tempo estava errado, mas algo mais também estava diferente. Ela escolheu sua música, ajustou sua agenda, diminuiu o ritmo quando se sentiu sobrecarregada. Não havia nenhuma máquina a controlando. Quando ela retornou oficialmente às competições no final de 2024, surpreendeu a todos. Quando ela venceu o Campeonato Mundial em 2025, todos ficaram atônitos. E então, em Milão, 19 de fevereiro de 2026, noite do programa livre, em 3º lugar. Não era a favorita, não era o centro das atenções. Ela patinou sem erros. 7 triplos. Uma combinação perfeita de triplo lutz, triplo toe. Os juízes se inclinaram para a frente. As câmeras deram zoom. O sorriso no final não parecia ensaiado. 2 medalhas de ouro no final dos jogos. Uma individual, uma por equipes. A primeira americana em 24 anos a conseguir tal feito. Agora a conversa muda para dinheiro. Sempre muda. Antes de Milão, estimava-se que seu patrimônio líquido girava em torno de $500 mil. Os Dantons. Modesto para os padrões de celebridades, especialmente considerando o que foi gasto para construí-la. Mas o ouro olímpico muda tudo rapidamente. O Comitê Olímpico dos EUA concede aproximadamente $37 mil por medalha de ouro.
Ela ganhou isso 2 vezes. Contratos de patrocínio com a Nike, Samsung e Gillette Venus já estavam firmados. Esses contratos não serão os mesmos depois de Milão. Ainda assim, a questão mais importante não é quanto ela vale hoje. É o preço que se pagou para chegar lá, porque se você deixar de lado as medalhas e as manchetes, a história financeira de Alisa Low não é sobre riqueza repentina. É sobre um talento que quase sucumbiu à pressão, desistiu e só cresceu quando finalmente a conquistou. O dinheiro veio depois disso, não antes. Depois de Milão, os números começaram a circular antes mesmo da chama olímpica se apagar. Patrimônio líquido estimado em cerca de $500 milhão. Para a maioria das pessoas, isso soa quase ridículo. 2 medalhas de ouro olímpicas, atenção mundial, manchetes. E, no entanto, o valor ainda parece pequeno, perto do mito que todos carregamos sobre o dinheiro olímpico. A verdade é que a patinação artística nunca pagou como a NBA ou a NFL. O gelo em si não enriquece. O negócio construído em torno do gelo, sim. E é aqui que a história de Alisa Low se torna mais interessante. Os gastos do seu pai, estimados entre $500 mil e $1 milhão ao longo de uma década, são geralmente vistos como sacrifício. Depois das medalhas, as pessoas começaram a chamar isso de investimento, como se sempre houvesse um retorno garantido no final. Essa versão é simplista, mas ignora os anos em que não havia garantia de nada, nenhuma promessa de medalha, nenhuma promessa de uma carreira que durasse o suficiente para justificar o custo. Antes dos Jogos de 2026, Alisa já tinha contratos de patrocínio atrelados ao seu nome. Marcas como Nike, Samsung e Gillette Venus já haviam sido publicamente associadas a ela, e esses contratos eram baseados no potencial. Ela era jovem, tinha apelo comercial e um talento excepcional, mas ainda não era campeã olímpica. As marcas pagam pelo potencial, claro, mas pagam um tipo diferente de dinheiro pela confirmação. É por isso que a noite de 19 de fevereiro de 2026 importa muito além das fotos do pódio. Ela entrou no programa livre em 3º lugar após o programa curto. Não era a favorita óbvia, nem a aposta segura. Essa diferença não é apenas esportiva, é poder de barganha. Ela apresentou um free skate limpo, 7 saltos triplos, uma combinação perfeita de triplo lutz, triplo toe, uma performance que não pareceu desesperada, pareceu dominada. Sua pontuação total a catapultou para o topo. Em seguida, veio o ouro por equipes. 2 medalhas, 2 momentos que as marcas podem reviver para sempre. Há também o prêmio em dinheiro imediato. No âmbito do programa Operation Gold do Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA, uma medalha de ouro rende aproximadamente $3.750 americanos. Ela ganhou 2. Isso equivale a cerca de $75 mil americanos por hora em pagamento direto. Mas essa não é a parte chocante. A parte chocante é o que acontece a seguir, discretamente, nas entrelinhas do contrato. Os contratos de patrocínio são frequentemente estruturados em torno de metas: entrar para a equipe, conquistar uma medalha, ganhar o ouro. Cada etapa pode desencadear bônus, janelas de renegociação e categorias de parceria totalmente novas. Um contrato assinado antes das Olimpíadas muitas vezes não se parece em nada com o contrato assinado depois. Os cachês aumentam, começam a aparecer convites para palestras, produtores ligam, turnês de shows no gelo começam a fazer ofertas que já não parecem mais simbólicas. E aqui está um detalhe que as pessoas ignoram porque não parece ser dinheiro, embora seja. Ela tem 20 anos. Isso importa porque uma bicampeã olímpica de 20 anos não é apenas uma atleta. Ela é uma pista de decolagem longa. As marcas não estão comprando uma temporada, estão comprando anos de relevância. Ela também é estudante da UCLA, o que a torna acessível de uma forma que as campanhas corporativas adoram. E ela é uma atleta sino-americana com apelo em mais de um grande mercado. Isso não garante riqueza, mas certamente aumenta o interesse, e o interesse é o que impulsiona os lances. Nada disso acontece isoladamente. A agenda da mídia fica mais apertada depois dos jogos. Os agentes lutam pelas entrevistas certas no momento certo. Uma campeã olímpica alegre e radiante é mais fácil de promover do que alguém que parece exausto pela fama. Aquele sorriso que ela deu depois do programa livre, aquele que não parecia forçado, pode valer mais do que um elemento técnico na planilha de pontuação. Mas há algo mais profundo aqui, que o seu roteiro de competição apenas abordou uma vez e depois deixou de lado. Durante anos, o dinheiro foi pressão antes de ser recompensa. Os gastos vinham primeiro, as expectativas vinham primeiro.
Esse tipo de estrutura pode envenenar um talento. Pode fazer com que cada apresentação pareça uma forma de retribuição. Depois de Milão, a história financeira se inverte. Agora o dinheiro é consequência, não um motor. E essa mudança pode proteger psicologicamente um atleta, o que também é uma vantagem comercial, porque a estabilidade reduz o risco. É essa parte que as pessoas não percebem. Os patrocinadores não investem apenas em medalhas. Eles investem na probabilidade de uma pessoa não desmoronar sob o peso da atenção. A Lisa já mostrou que podia se afastar quando precisava. Ela provou que conseguia viver sem a pista de gelo. E provou que podia voltar sem parecer derrotada. Isso soa diferente para o público. Também soa diferente para os executivos. Então, quando alguém diz que seu patrimônio líquido gira em torno de $500 mil americanos, pode estar descrevendo o que ela acumulou antes do impulso olímpico atingir seu ápice. As estimativas de patrimônio líquido geralmente são retrospectivas. Elas ficam atrás da realidade. E a realidade, depois de 2 medalhas de ouro, é que ela está no início de uma trajetória, não no fim de uma história. A questão agora não é se ela vai ficar rica, é a velocidade com que isso acontece e o que ela escolherá negociar para obter riqueza. Há um padrão na história olímpica que raramente é explicado com clareza. A medalha é a manchete. O segundo ano após a medalha é quando o dinheiro de verdade entra em cena. Se analisarmos os campeões olímpicos de inverno americanos do passado, o pico financeiro quase nunca acontece na semana exata da vitória. Acontece quando os contratos são renovados, quando as marcas decidem se aquele atleta representou um momento ou uma plataforma. Essa distinção importa para a Lisa Lu. Uma medalha de ouro pode gerar um aumento expressivo. 2 medalhas de ouro criam alavancagem, mas a alavancagem só se transforma em riqueza se o momento for gerenciado com cuidado. Alguns campeões atingem o auge muito rápido, saturam o ciclo midiático e desaparecem antes do início da próxima temporada olímpica. Outros se mantêm em silêncio estrategicamente. Opta por menos contratos, de maior valor e com maior longevidade. No momento, ela se encontra em uma posição rara. 20 anos, bicampeã olímpica, com uma narrativa de superação que parece genuína e não fabricada. Essa combinação lhe confere poder de precificação, e é esse poder que transforma um atleta de uma pessoa confortável em alguém verdadeiramente rico. Historicamente, os campeões olímpicos americanos de patinação artística veem seus portfólios de patrocínios expandirem rapidamente nos 2 anos seguintes a um ciclo olímpico. Estudos mostram que os contratos podem chegar a milhões de dólares, dependendo da duração da turnê e da exclusividade. Palestras corporativas frequentemente atingem valores entre 5 e 6 dígitos por apresentação para atletas com grande apelo. Campanhas publicitárias nacionais elevam os ganhos anuais a um patamar muito superior ao dos prêmios em dinheiro das competições. Mas é aqui que a história se torna complexa, pois a distribuição de dinheiro nos esportes olímpicos é desigual. Depende da personalidade, do momento, do contexto cultural e da disciplina para não dizer sim a tudo. Em 2026, o cenário do marketing esportivo é diferente de como era há 20 anos. As métricas de mídias sociais importam quase tanto quanto as medalhas. O engajamento do público agora é monetizado diretamente. Uma campeã olímpica íntegra e positiva, com forte presença online, pode negociar campanhas digitais separadas dos comerciais de TV tradicionais, o que expande as fontes de receita para além da lógica antiquada de patrocínios. A Lisa já tinha parcerias antes de Milão. Depois de Milão, esses contratos provavelmente serão revistos. Bônus de desempenho são ativados. As negociações de renovação mudam de tom. Um atleta pré-olímpico negocia com base em promessas. Um campeão pós-olímpico negocia com base em provas. E provas aumentam o valor. Mas há outra camada que a maioria dos espectadores não vê: a questão da sustentabilidade. Alguns atletas têm um crescimento financeiro explosivo logo após os jogos e depois estabilizam. Outros crescem mais lentamente, mas acumulam patrimônio ao longo do tempo. Esse acúmulo acontece quando a reputação permanece intacta, sem controvérsias, sem espiral de esgotamento, sem fadiga pública. É aqui que sua aposentadoria precoce volta a ser financeiramente relevante. Abandonar as competições aos 16 anos foi controverso nos círculos esportivos. Analistas debateram o assunto. Alguns o consideraram prematuro, outros o viram como uma forma de sobrevivência emocional.
Mas, de uma perspectiva de marca a longo prazo, essa pausa teve um efeito incomum. Tornou sua narrativa multidimensional. Ela não é apenas a prodígio, ela é a prodígio que saiu e voltou por vontade própria. Isso a protege de ser estereotipada. Atletas estereotipados são mais difíceis de comercializar a longo prazo. Quando a novidade passa, a demanda também desaparece. Mas uma história complexa mantém o interesse. O interesse mantém os negócios. Há também o fator internacional. Um campeão olímpico sino-americano tem potencial para atingir diversos mercados. Marcas multinacionais valorizam atletas que conquistam mais de um público. Isso pode influenciar significativamente os orçamentos de campanha, especialmente nos mercados asiáticos, onde a audiência da patinação artística continua alta. Mesmo assim, o crescimento nunca é automático. A maneira mais rápida de interromper o crescimento dos lucros é a superexposição combinada com baixo desempenho. Se os resultados caírem drasticamente nas temporadas seguintes à medalha de ouro olímpica, os patrocinadores ajustam o tom. Se o interesse do público diminuir, as avaliações se estabilizam. Portanto, a projeção de que seu patrimônio líquido atual, estimado em cerca de 500 milhões de dólares, está prestes a se multiplicar, não é especulação. É uma probabilidade baseada no histórico olímpico. Mas probabilidade não é certeza. O que torna seu caso mais forte do que a média é algo mais discreto. Ela não parece desesperada pelos holofotes. Atletas que correm atrás de todos os patrocínios às vezes demonstram insegurança. Atletas que demonstram seletividade sinalizam estabilidade. Estabilidade atrai contratos mais longos. Há também a questão do timing. Os Jogos de 2026 encerraram um jejum de 24 anos para as americanas conquistarem o ouro olímpico individual na patinação artística. Encerrar um jejum carrega um valor simbólico. O simbolismo aumenta o valor de repercussão. O valor de repercussão sustenta a narrativa da marca ao longo de múltiplos ciclos de campanha. E aqui está a mudança sutil. Antes de 2022, a principal narrativa financeira em torno dela era o custo. Quanto havia sido gasto? O que havia sido sacrificado? Se valeria a pena? Existe uma versão dessa história com um final feliz. O pai investe uma fortuna. A filha ganha 2 medalhas de ouro olímpicas. O patrimônio líquido aumenta. Todos concordam e dizem que valeu a pena. A vida real não é tão simétrica. No papel, os números parecem promissores. Aproximadamente 75 milhões de dólares em prêmios olímpicos diretos pelas 2 medalhas de ouro. Contratos de patrocínio já existentes que provavelmente aumentarão após Milão. Contratos para shows no gelo aguardando assinatura. Cachês por aparições que deixarão de ser simbólicos. A curva de projeção está subindo, mas projeções não são extratos bancários e o timing é crucial. Os meses após os jogos são intensos, com câmeras por toda parte, visitas da mídia, jantares corporativos e negociações discretas em salas de conferência de hotéis. Muitos atletas se deixam levar por esse ritmo. Parece um impulso. Às vezes é apenas ruído. A verdadeira questão não é o que ela ganhou em fevereiro de 2026, mas sim o que ela escolherá fazer em 2027. A história revela algo interessante sobre os campeões olímpicos, especialmente em esportes individuais. O primeiro ano após a medalha de ouro é caótico. O segundo ano revela disciplina. Alguns se apagam, outros evoluem, outros se reinventam para além da medalha. A Lisa Leu já mostrou que consegue se desvencilhar de algo que a define. Esse detalhe não deve ser subestimado financeiramente, porque se desvencilhar uma vez, muda a forma como você lida com tudo depois. Há uma diferença sutil entre alguém correr atrás do dinheiro e alguém decidir se o dinheiro tem lugar na sua vida. Essa diferença raramente aparece nas manchetes, mas se reflete na duração da carreira. E aqui está, mas a alegria é frágil no esporte profissional. Os patrocínios trazem expectativas. Expectativas trazem calendário. Calendário traz fadiga. A fadiga pode lentamente se assemelhar à jaula da qual ela saiu em 2022. Nada disso é garantido. As carreiras olímpicas mais lucrativas raramente são aquelas construídas apenas sobre o domínio atlético. Elas são construídas sobre consistência emocional, confiança pública, ausência de controvérsias e um ritmo cuidadoso. No momento, ela tem uma vantagem. Uma bicampeã olímpica de 20 anos é uma raridade. Ela encerrou um jejum de 24 anos sem medalhas de ouro olímpicas individuais para mulheres americanas.
Só essa estatística da seca já será mencionada em campanhas eleitorais por anos. Mas as medalhas envelhecem, o público muda, novos prodígios surgem, novas manchetes substituem as antigas. O único ativo duradouro é como ela vai lidar com o próximo capítulo. Seu patrimônio líquido estimado atualmente, em torno de $500 mil antes que o aumento olímpico seja totalmente recalculado, não é chocante por ser enorme. É chocante porque é pequeno em relação à narrativa construída em torno dela. Presumimos que o ouro olímpico equivale à riqueza instantânea. Na realidade, isso equivale à oportunidade. Oportunidade precisa ser aproveitada. Aproveitamento depende de escolhas. Ela competirá no próximo ciclo olímpico? Reduzirá sua agenda para preservar sua carreira a longo prazo? Aceitará todas as ofertas corporativas ou as filtrará? Continuará sendo a atleta que sabe a hora de parar? Há também algo mais incômodo por trás de tudo isso. O risco financeiro inicial não era dela, mas sim de seu pai. Entre $500 mil e $1 milhão teriam sido gastos ao longo de uma década. Esse tipo, se ela, talvez a maneira mais honesta de falar sobre seu patrimônio líquido não seja como um número, mas sim como um ponto de virada. As medalhas são fixas, o dinheiro é variável.